Bom pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, sou o professor Thalisson Bruno, professor de Física. E hoje pessoal, a gente vai ter uma aula sobre um assunto que é muito importante, principalmente para alunos que cursam o segundo ano do ensino médio. E esse assunto pessoal é relacionado à termologia, tá? É relacionado ao estudo da termologia. Pessoal, em relação ao estudo da termologia, a gente vai trabalhar as leis da termodinâmica, tá? Essas leis da termodinâmica. E para dar início, a gente vai falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Bom, professor, é melhor você exemplificar do que você descrever a lei. Eu concordo que é bem melhor você ver em exemplo do que a descrição, porque você não decora, você aprende. Tá? Então vamos supor que a gente tem um determinado gás, ele está contido em um recipiente. Tá? Esse gás, pessoal, ele está a uma certa pressão, que eu vou chamar de pressão 1, a um certo volume, que eu vou chamar de volume 1, e uma temperatura que eu vou chamar T1. Por que eu chamei de P1, V1, T1? Porque, pessoal, eu vou fornecer, tá? Eu vou fornecer calor aí para esse gás, tá? Como se eu estivesse aqui fornecendo aqui, aumentando a temperatura desse gás aí, certo? Eu forneci calor, tá? Que significa calor. Quando eu forneço calor, pessoal, quer dizer o quê? Que tanto a minha temperatura como o meu volume e a minha pressão também vão sofrer alterações. Então, se eu forneci calor, ela passou de temperatura 1 para temperatura 2. Quando eu aumento a temperatura, logicamente, eu também aumento o volume dentro do meu recipiente. Tá? Ele vai aumentar aí, tá? Ele vai aumentar aí o volume do meu recipiente. Desculpem o desenho, tá um pouco feio, mas não tem problema não. Só para a gente ter aqui mais ou menos uma noção. Tá? E por que isso aconteceu? Porque eu também aumentei a pressão do meu recipiente. Quando eu aumento a pressão, quer dizer que as minhas partículas estão mais, quer dizer que o meu gás está mais espalhado dentro do meu recipiente, tá? Então eu passo de uma pressão 1, volume 1, temperatura 1 para uma pressão 2, volume 2 e temperatura 2. Tá, professor? Eu ainda não entendi muito bem. Olha só, pessoal. Vamos supor que vocês estejam aí de boa na quarentena. Tá? Vocês estão de boa aí deitadão no sofá, certo? E aí a mãe de vocês passa para cima e para baixo e aí ela começa a observar aquilo. Poxa, filho, você não está fazendo nada. Tem um mato lá no quintal lá que está precisando de uma capinada. Aí você, não, mãe, não quero, mas mãe é mãe, né? A gente tem que respeitar. Então pronto, você vai pegar a enxadinha e você vai lá no quintal dar uma capinada. Quando você começa, você está a uma temperatura, você está a uma pressão e você está com um certo volume contido dentro de você. Quando você começa a capinar, você começa, tá? Você começa a gastar energia, tá? Você começa a gastar energia. Então o calor, pessoal, o calor que é fornecido é a variação de energia mais o trabalho realizado. Então, calor é variação de energia mais o trabalho que foi feito, tá? Então, basicamente, o calor é isso aí. Professor, e o calor, ele é fornecido como? O calor, pessoal, ele é fornecido sempre do que está mais quente para o que está mais frio, tá? É assim que a gente tem que pensar quando a gente falar de calor, tá certo? E por que minha temperatura aumenta? Porque eu vou
variar a minha energia, tá? Porque eu vou variar a minha energia. Então, ΔU é variação da energia interna, o T é o trabalho e o Q é o calor trocado, tá? E Q é o calor trocado. Pessoal, e para exemplificar melhor ainda, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente ter noção do que é isso, tá? Então, ó, se calor é igual a variação de energia mais o trabalho, então variação de energia é igual ao trabalho menos o calor, ou vice-versa, o calor menos o trabalho, tá? Variação de energia é isso. Então, olha só, quando um corpo ou algo recebe calor, então aqui o calor ele vai ser maior do que zero. Quando ele cede calor para o meio, o calor vai ser menor do que zero. E quando não tem troca, o calor permanece zerado. Tá, professor? E quando a temperatura aumenta? Quando a temperatura aumenta, a variação de energia é maior do que zero. Quando a temperatura diminui, variação de energia vai ser menor do que zero. E quando permanece constante, logicamente a variação de energia é zero. E quando um gás ele sofre uma expansão, quando ele sofre uma expansão, quer dizer que o trabalho é maior do que zero. E quando ele sofre uma compressão, o trabalho é menor do que zero. E quando o volume permanece constante, o trabalho também é constante, porque não houve trabalho ali. Entendido? Bom, pessoal, continuando aí nosso vídeo, tá? A gente, dentro dessa primeira lei dentro dessa primeira lei aí da nossa termologia, a gente vai ter as transformações isotérmica, transformação isométrica e a nossa transformação isobárica e a diabática. Não sei se no vídeo vai dar tempo de falar de todos, para o vídeo não ficar muito longo, mas vou ver se eu consigo falar aqui pelo menos de duas, que eu vou fazer uma playlist para dar continuidade ao conteúdo, tá? Depois que dentro dessa playlist eu também vou resolver algumas questões relacionadas ao assunto, certo? Então, na transformação isotérmica, tá? Isotérmica quer dizer, pessoal, que é quando você tem, tá? Vou até colocar aqui, a temperatura constante, tá? Temperatura constante. Isso é da transformação isotérmica. Então, se temperatura constante, o que vai me sobrar aí? Pressão e volume. Então, se eu traçar aqui um gráfico, pressão e volume, aonde eu vou ter aqui uma pressão a um certo volume A, uma pressão B a um certo volume B. Pegando aqui a nossa equação aqui da variação de energia, onde a gente tem 3,5 de nr delta T, tá? Eu sei que a minha variação de temperatura é igual a zero, certo? Eu sei que minha variação de temperatura é igual a zero. Então, pessoal, na expressão, o que eu posso cancelar? Se a variação de temperatura é zero, logicamente a variação de energia interna também vai ser zero. Então, esse meu termo aqui, tá? Eu não preciso mais contar com ele, certo? Eu não vou precisar mais contar com ele. Então, o calor vai ser igual ao próprio trabalho realizado. Sabendo aqui no caso que o trabalho é numericamente igual à área, tá? Aqui de uma isoterma, tá? Então,
a nossa equação, pessoal, vai ficar o seguinte, vai ficar trabalho, vai ser igual a NR, né? Número de moléculas, constante universal dos gases, nRT, temperatura, vezes quem? Logaritmo neperiano de volume B, certo? Por volume A. Essa é a equação que a gente deve trabalhar quando fala-se de transformação isotérmica. Professor, tá certo, cara, mas aí como é que eu vou saber essa questão desse logaritmo neperiano, tá? Pessoal, esse aí já vem um valor fixo, tá? Que é de 2,7, onde o logaritmo neperiano de uma exponencial é lnx, tá? Então, é assim que a gente deve fazer quando a gente fala de transformação isotérmica. Claro, pessoal, que é muito mais simples quando a gente começa a colocar em prática, ou seja, fazer exercícios, fazer atividades. Mas o estudo, ele é como se fosse uma corda cheia de nós, que para você chegar lá no final, né, lá no final, entre aspas, na realidade nem existe, você tem que ir pegando um nozinho de cada vez até chegar onde você quer, tá certo? Certo, então continuando aí sobre a transformação, agora a transformação isométrica. A transformação isométrica, o que é constante é o volume, tá? Então, volume constante. Pessoal, é ruim assim eu focar logo assim no que eu estou fazendo, porque eu gravo e faço aqui as explicações aqui nesse quadrinho pequeno, tá? Então me desculpem aí se não fica tão bom, mas a gente vai se virando, né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai melhorando as coisas. Então, se eu traçar aqui um gráfico pressão por volume, aonde o volume permanece constante, então quer dizer, se eu tenho uma pressão A, pressão B, mas o volume permanece constante, então tanto VA como VB vai ser igual, né? Então a gente vai ter mais ou menos esse gráfico aqui. Então a variação de energia interna vai ser zerada. Se a variação de energia interna vai ser zerada, então quer dizer que o meu trabalho também ele é zerado. E aí o calor é igual à variação de energia interna. Se a gente pegar, tá, pessoal? Se a gente pegar aqui a nossa equaçãozinha aqui do calor, onde a gente tem massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, e a gente rearranjar ela dessa maneira aqui, ó, eu vou ter calor igual a N vezes calor específico, nesse caso aqui vai ser A volume constante, por isso que é CV, A volume constante vezes variação de temperatura. Então, ó, eu vou ter N, calor específico a volume constante, vezes variação de temperatura, é igual a ΔU. Por que, professor? Porque o calor é a própria variação de energia, viu? Como a gente está começando a pegar aqui o jeito do negócio, estão aprendendo, né? Então pronto. Qualquer dúvida aí, coloquem nos comentários, tá? Sempre podem participar aí dessa maneira. Então pronto. Então, ó, pessoal, se eu tenho aqui esse arranjo de equação, então eu vou ter aqui, ó, N, calor específico a volume constante vezes variação de temperatura, vai ser igual. ΔU não é 3,5 de NR ΔT, não é isso? Não é isso que a gente aprendeu? Então pronto, ó. Eu tenho N aqui e N aqui, eles vão embora. Eu tenho ΔT aqui, ΔT aqui, eles vão embora. O que vai me sobrar aí? O que vai me sobrar, pessoal, é só calor específico a volume constante, 3,5 de R, só o que me sobrou. Então, ó, calor específico a volume constante vai ser 3,5 de R, ou seja, 3,5 da constante universal dos gases, tá? Então, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, eu quero encerrar por aqui essa parte. Na próxima aula, amanhã mesmo, eu vou tentar colocar o restantezinho dessas explicações e já vou colocar algumas atividades, na sequência fazer algumas atividades relacionadas ao conteúdo, tá?
e já vou fazer algumas atividades, alguns exercícios já a nível Enem, tá? Para ajudar vocês, já também que é um assunto que é cobrado no Enem. Então, um abraço do professor Thalisson. Desde já quero agradecer a quem está, né, a quem está inscrito aí no canal, quem está acompanhando, meus alunos aí que agora eu estou colocando o vídeo, já mandando o vídeo direto nos nossos grupos, né, por conta das aulas remotas. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. E fui!